Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo aqui, na verdade eu quero chamar só a atenção de vocês para um detalhe e já dar uma possível solução sobre esse detalhe, sobre o qual eu vou chamar a atenção de vocês, certo? É o seguinte, a engine ela foi preparada para trabalhar com os caracteres ASCII, tá certo? Com os caracteres ASCII. E vocês podem, de repente, encontrarem outros tipos de desenhos que vêm com caracteres ou foram formados com caracteres que são caracteres não ASCII, tá certo? Porém, eles podem ser armazenados no tipo string. Então, por exemplo, essa primeira lua aqui, ela tem alguns caracteres que são não ASCII. A gente, à primeira vista, pensa que é tudo dois pontos, ponto. Mas não, ela tem alguns caracteres aqui como esse que eu selecionei, ó. Vê que não é da tabela ASCII, né? Não é que eu sei a tabela memorizada, é porque já trabalho há um bom tempo com programação, conheço assim a tabela ASCII. E também já fiz experimentos e já cometi, já tive algumas dores de cabeça tentando usar na engine esses caracteres não ASCII, né? Então deixa eu tentar explicar aqui para vocês o que acontece. Vamos abrir aqui o c++.com. O tipo string, tá? Que é o tipo que eu utilizo para armazenar aqui o sprite. Se a gente pegar aqui o sprite, ó, pegar aqui o sprite.h, o sprite ele no frigir dos ovos ele é armazenado como um vector de string, tá certo? Aí você diz, essa string aqui, professor, ela aceita só ASCII? Na verdade, não. Essa string, ela aceita qualquer caractere. Isso é bom por um lado, mas isso é ruim por outro, tá certo? O que acontece é o seguinte, quando você coloca, um erro aqui do lado do servidor, né? Deixa eu ver se ele vai dar. Vamos lá. Quando você coloca um caractere não ASCII na string, vai acontecer o seguinte, tá certo? Vai acontecer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o método length. Length e size são a mesma coisa. Eu quero ler aqui para vocês o que diz, ó. Retorna o comprimento da string em termos de bytes. Aí você diz, mas eu aprendi que um SHA é um byte e um caractere é um SHA. Depende. Aí é onde está o ponto. Todo caractere que está na tabela ASCII, certamente ele vai ocupar um byte. Então, se você trabalha só com caracteres ASCII, você tem a garantia de que o length e o size vão retornar a quantidade de bytes que vai corresponder à quantidade de caracteres, tá? O que acontece, se você depois ler e interpretar esse parágrafo aqui, é que se você armazenar caracteres não ASCII, eles vão ser codificados como uma sequência de mais de um byte, usando aqui o padrão TF8, que é o que o Python faz, por padrão. E daí, professor, é que se você vier com um caractere esquisito, que não é ASCII, quando você coloca dentro da string, esse caractere, que representa um caractere, pode ocupar múltiplos bytes, 2, 4 ou tantos quanto forem necessários para representá-lo, porque é assim que a codificação UTF-8 funciona. Se o caractere for ASCII, ele ocupa um byte. Se o caractere for não ASCII, como exemplo, caracteres acentuados, caracteres especiais e outros idiomas, ele vai ser codificado via UTF-8, com o padrão UTF-8, e vai ocupar mais de um byte. Qual é o problema disso? O problema disso é que você vai contar caractere de uma forma, mas o length da string vai retornar em termos de bytes. Isso vai gerar um problema gigantesco quando você for operar com a engine. Por quê? Porque a engine trabalha pegando a largura dos sprites. Já que a engine foi implementada em string, se você carregar os seus sprites com caracteres não ASCII, essa largura ela vem em termos de bytes, que não vão corresponder à largura em termos de caracteres que você armazenou. E acredite e confie em mim, isso vai dar uma tremenda de uma loucura, tá certo? Você vai ter muita dor de cabeça e não vai dar certo com a engine do jeito que tá.
E aí, eu sou obrigado, então, a usar caracteres somente com strings ASCII? Não. Tem uma solução, que é, ao invés de você usar string, você fazer uma modificação na engine, tá? Em tudo que disser respeito a string para sprite, ou seja, não qualquer string, mas a string que disser respeito a como a gente armazena o sprite, é o que a gente lê do arquivo, tá? Na hora de printar, printa tudo bonitinho, mas o problema é na hora da dinâmica, né? Então você sai mudando de string para wstring, tá certo? A wstring, aí sim, se você vier aqui para size, a wstring, se eu não me engano, ela usa 4 bytes para armazenar cada caractere, mesmo que seja um caractere ASCII. Então, dessa forma, o length retornado é em termos de número de caracteres e não mais em termos de bytes. Então, com o wstring, a gente conseguiria trabalhar com qualquer tipo de caractere ali na engine. Aí você pergunta, professor, por que você não simplesmente fez essa substituição? Eu até comecei, mas aí eu me dei conta de um pequeno detalhe e decidi desistir, deixando para os alunos fazerem. Qual foi esse detalhe? Eu vou pegar aqui a fase final, que ficou bem simples. O detalhe é o seguinte, tá? Não existe getLine implementado para o tipo wstring, tá certo? Não existe getLine. Aí você diz, não, mas a entrada ela não pode ser com a string? Verdade. Mas aí o getLine que a gente usa aqui é no sprite, né? O getLine aqui do sprite. Na hora de ler do arquivo, a gente utiliza o getLine, ao invés do cin passa o arquivo, né? Certo? Qual o detalhe? Não existe o wgetLine. Você teria que implementar, tá certo? É difícil implementar não, mas requer uma programaçãozinha, porque você vai ter que ir bufferizando, né, até chegar ao final da linha. Chegando ao final da linha, você comporia aí então a primeira linha do sprite. E aí eu resolvi não fazer essa modificação, porque senão eu não teria nem terminado o jogo, nem estaria conseguindo gravar esse mini curso que já não está tão mini para vocês, né? Certo, pessoal? Então, neste vídeo aqui, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para isso. Quem não vê esse vídeo, certamente vai ter problemas aí quando vier com os sprites bem bonitinhos, mas que usam caracteres que não são ASCII. Professor, eu não tenho ideia de quais sejam os caracteres ASCII. Você vem aqui no Google, pesquisa por ASCII, você vai ter imagens aqui da tabelinha, você vai ver que são aqueles caracteres no geral que você tem no teclado, com algumas outras exceções, tá certo? E volto a dizer, não, professor, eu printei na tela aqui e meu sprite com caracteres não ASCII funcionou. Funciona, só que quando você pega o length, né, o comprimento, o size, em que a engine é baseada, ela não vai ser compatível com o tamanho em caracteres, porque ela vai retornar o tamanho em bytes. Isso aí vai começar a gerar erros na dinâmica do teu programa e vai dar muita dor de cabeça para você, beleza? Próximo vídeo, já é extra aqui, já é bônus, eu vou só apresentar mais algumas coisas para vocês. Quem tem interesse continua, é o último, tá? No que diz respeito aqui, é um jogo que eu já vi implementado, que é o do Rescue, tá? Um jogo de resgate.